Boa tarde a todos. Aqui é o grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos das Ciências. Hoje é dia 13 de novembro de 2021, exatamente 14 horas e 40 minutos. E estamos iniciando mais uma tarde de estudos desse livro maravilhoso que eu estou com a versão antiga, né? A Origem. 4 visões cristãs sobre criação, né? E hoje nós vamos estar aqui conversando sobre a segunda visão. A primeira foi na semana passada comigo, sobre criacionismo da Terra Jovem, de Ken Han. Hoje vai ser criacionismo progressivo da Terra Antiga, com Hugo Ross, o escritor do capítulo, e vai ser apresentado aqui pelo Lucas e pela Scarlett. E lembrando que nós estamos aqui para poder apoiar, para também perguntar, né, sobre o que é que vai ser falado. Lembrando que esses capítulos eles são feitos em formato de diálogo. O proponente ele dá um texto principal, né, falando sobre a defesa do seu ponto de vista da criação, e aí ele é interpelado por 3 respostas. Uma resposta do ponto de vista do criacionismo da Terra Jovem, representado aqui por Ken Han, resposta também do criacionismo evolutivo, Débora Hasman, e resposta do design inteligente do Stephen Meyer, né? E aí ele no final faz uma resposta, uma contra-resposta, uma réplica, vamos dizer assim, né, ao que foi colocado. E assim também foi na semana passada, assim será nessa semana e possivelmente será na semana que vem, que vai ser sobre criacionismo evolutivo. Então, só gostaria de, antes de passar para os colegas, dar uns avisos. Na semana que vem, a gente vai ter uma reunião de líderes. Eu, professora Cristiane, possivelmente também convidamos a Suzana e o Joel. Estamos aguardando ainda a resposta, né? E aí nós vamos estar presentes e vai ser justamente nesse horário. Então, ou a gente mantém a reunião sem a gente, tá, né? Ou, quem sabe, seja pela manhã, por exemplo. A gente vai estar verificando aí durante a semana a melhor possibilidade de não deixar de fazer a explicação do criacionismo evolutivo, né? E terminar com chave de ouro, o último dia que vai ser a 4ª semana com design inteligente, né? Que muita gente tem trabalhado em cima dessa hipótese e é muito bacana que a gente conheça para aderir ou, de repente, para poder dizer que não concorda e se fundamentando, falando com um conhecimento básico da causa. E aí, muito importante. E eu sempre coloco que a ABC2 não tem uma opinião fechada com nenhuma dessas visões. Entende que as 4 visões são bíblicas e que elas são perfeitamente adotáveis por qualquer cristão. Agora, lógico, não quer dizer que um cristão tenha que concordar com a outra visão. Nós convivemos, nós temos a tolerância, ao mesmo tempo que nós temos a liberdade de botar os pontos que concordamos e os pontos que nós discordamos, para a glória de Deus, né? Dito isso, pessoal, na última semana, nós vamos estar fazendo possivelmente de maneira presencial, e aí nós estamos verificando o local, se a gente faria na UFAM, né, em um dos laboratórios ali viáveis, ou se nós faríamos em, sei lá, talvez em um lanche. Aproveita e já vai comendo, né, e ouvindo, né. E também já separamos uns brindes, tá? Vou avisando. Separamos uns brindes aí para a gente poder comemorar a nossa possível última reunião do ano, né? Vai ser uma espécie de estudo do criacionismo, do design inteligente e também uma meia confraternização, tá certo? Bem, falando já desses avisos e fechando os avisos, eu queria perguntar aqui, Cris, tem algum aviso, algum informe? Não. Não? Então, vamos aproveitar a presença aqui do Haroldo, nosso presbítero, por excelência, pedir para ele fazer uma oração aqui para poder abrir as nossas atividades, né? E seja uma bênção. Fala, Haroldo. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e o que está registrado nela. Pedimos que tu nos dê sempre reverência, Senhor Deus, às Escrituras e que, ó Pai, acima de tudo, reverência a ti mesmo, tua maneira tão livre de fazer as coisas.
Muito obrigado pela vida desses dois irmãos, o Lucas e a Scarlett, Senhor Deus, que vão estar expondo. Sejam, Senhor, bastante felizes no que pretendem. Ó Deus, nos dê uma mente crítica, né, no sentido de investigação, e também conseguir aprofundamento, Senhor, nós te pedimos. Em nome de teu Filho. Amém. Amém? Vocês estão me Amém. ouvindo? Agora, Tá. estamos ouvindo. Tá. O amém em tudo. Vamos agora estar passando aqui a palavra para o Lucas e para a Scarlett. Por favor, vocês têm um tempo aí de 60 minutos. Nós queremos também tirar uns minutinhos para colocar nossas perguntas e algumas indagações. Vocês têm a liberdade de colocar o ritmo que vocês quiserem, e a pergunta no final, ou se ao decorrer pode participar. Então, vocês informem aí qual é o ritmo que vocês gostariam de adotar. E é isso aí. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Então, gente, vamos para a Terra Antiga, né? Como o Saulo já falado, o livro vem no formato de diálogo. Então, a gente vai tentar contrapor alguns pontos aqui, né? Eu vou ficar mais parte da visão, o Lucas vai ser o nosso acusador na parte, né? Ele vai representar aí as outras visões, que possivelmente outras pessoas, né? Muitos de nós também vai se identificar, né, com esses outros pontos, nem todos foram estudados ainda, mas sempre vão ser questões que a gente vai lembrar, né, uma hora ou outra. As perguntas, eu acho que fica melhor no final, para a gente se prolongar tanto nesses 60 minutos, a gente finalizar. Diferente daquilo que a gente mostrar no Terra Antiga, como um assunto muito denso, né? Nós tentamos sintetizar mais e deixar só alguns pontos principais bem objetivos. Pode passar, Lucas. Por favor. Então, para abrir aqui, tem uma citação no livro, que tanto as palavras das Escrituras quanto as obras da criação originam-se do único, que é a verdade e revela a verdade. Ambas estão sujeitas à interpretação e, portanto, a erro humano. Então, isso quer dizer que nós temos Gênesis, e que Gênesis está certo, é a palavra de Deus, o que pode errar somos nós na nossa interpretação. Então, a Terra Antiga, próximo slide, por favor. A Terra Antiga, ela é baseada, digamos, em duas observações principais. A revelação especial, que são das Escrituras, aquilo que Deus revelou em Gênesis, e a própria natureza. Vamos colocar assim, a teoria e a prática, né? A prática que a gente está observando ali na natureza, o que a gente consegue olhar, e pelos estudos, né? No caso, as ciências naturais estão nos mostrando, estão revelando. Mas sempre, né, sempre ali uma parceria, andando lado a lado. Então, assim, a Terra Antiga defende que Deus criou de forma transcendente, né? Ou seja, né, uma forma assim super, né, sobrenatural ali, o universo, suas leis físicas. E com isso permitindo o desenvolvimento progressivo dos seres criados através de microevoluções, né? Ainda não entramos no cristianismo evolutivo, mas ainda assim a Terra Antiga entende que houve pequenas evoluções e adaptações conforme o tempo. E isso vai variando de acordo com o ambiente. Próximo. Então, temos o que a Terra Antiga defende, o que ela descarta. Ela defende mais os eventos de especiação em massa, né, que são intervenções divinas. Então, vamos falar muito aqui de milagres. Daqui a pouco nós vamos adentrar um pouquinho mais. Que Deus introduziu espécies mutáveis, então isso já estava previsto, né? Qualquer mutação já estava prevista. E a mudança microevolutiva, né? Impelida por combinação de condições ambientais. Então, A mais B vai dar uma pequena evolução, vai ter uma transformação, isso já estava no nosso DNA. E ele rejeita o conceito de descendência comum universal, uma mudança de espécie, então tudo que vai mudar vai microevoluir dentro da sua própria espécie, conforme estava ali, vamos colocar assim, pré-determinado, né? Conforme as possibilidades que Deus já tinha determinado. E ele
ele rejeita um conflito entre Gênesis e a cronologia científica dominante. Então, assim, não existe treta, gente. Tá tudo normal, tá tudo sossegado, e vamos tocando a vida. Próximo. Então, as perspectivas. Temos várias maneiras, o Terra Antiga tem várias maneiras de interpretar os 6 dias. A diferença da Terra Jovem, né, tudo ali é bem mais literal. Aqui tem diversas visões. Então, assim, podem ser dias de revelação. São 6 dias separados, né, por longas eras. Só uma estrutura literária. Né? Essa forma poética não é tão defendida, mas é uma forma de se entender ali os dias. Ou um intervalo de tempo, né? Temporalmente relativos. Pode ser 1000 anos, 1000 dias, né? 1000 eras, e vamos lá. E a mais aceita, que é que nós vamos focar nesse estudo, que os dias eras, ou longo período de tempo. Nada tão específico, né? Não são dias ali literais, mas pode ser, na primeira era, no primeiro dia pode ser isso. E mais tarde a gente vai ver qual é a base bíblica para isso. Pode passar. Então, dia era. Nós estamos considerando os dias de criação como longos períodos de tempo, mas são sequenciais, são sobrepostos. Então, reconhece que os autores da Bíblia podem ter utilizado uma linguagem figurada. Nós estamos falando aqui tanto do poético, como mais na frente a gente vai ver ali, né, que o criacionismo evolutivo enxerga um pouquinho dessa forma. Então, assim, ele tem uma realidade bem objetiva na nossa esfera sobrenatural. É possível observar a natureza e a obra sobrenatural de Deus. Como eu falei, né? Teoria e a prática. Temos ali a palavra de Deus e temos a nossa ciência para poder ver melhor como isso acontece e para poder auxiliar na interpretação. E os dois estão caminhando super amiguinhos de mão dadas. E que o universo foi criado de uma forma super milagrosa, que vamos olhar aqui, que é um milagre transcendental, que transcende as leis da física, né? Então Deus criou ali as leis da física, logo no início de tudo, antes do primeiro dia de criação oficial, que é relatado na Bíblia. Isso foi se desdobrando de forma improvável, de acordo com as leis da natureza. Ou seja, as leis da natureza já foram criadas por Deus logo no início de tudo, do milagre transcendental. Então, a partir disso, nós tivemos os milagres transformacionais, ligados a esses desdobramentos. Né? Então, que reconstituem ou remodelam algum aspecto do reino criado, mas está sujeito às leis físicas criadas pelo legislador, né? Deus Criador. E vamos colocar também nesse pacote aí das leis físicas os milagres sustentadores, que é a ação contínua de Deus, assegurando condições favoráveis para o seu propósito. Por exemplo, a sobrevivência da humanidade. Então, vamos colocar aí um exemplo de milagre sustentador, os diversos meteoros que a gente encontra aí em matérias rolando, sendo compartilhadas. O meteoro tem uma possibilidade de bater no planeta Terra. Mas, milagrosamente, eles sempre são desviados do caminho, né? Tem aquele 1% de chance, mas nunca acontece. Deus está sustentando aí a sobrevivência da humanidade. Né? Até quando a gente não sabe, né? Ou até o cenário apocalíptico aí, que Deus resolva, olha, não quero mais referir, vai acabar tudo mesmo. Por enquanto, não está sendo a situação. Próximo. Beleza, estamos falando de fé e ciência, então não tem só como argumentar esses dias, eras, por mero achismo. Quais são as referências bíblicas que ele coloca? Mas tem alguma coisa? Tem realmente alguma passagem bíblica? Como tem gente que trabalha com nomes, eu trabalho com imagens, né? Este aqui é o Sir Fred Hoyle, cosmólogo britânico. Ele diz que sim, há uma boa quantidade de cosmologia na Bíblia, e vai mais, né? Que é uma concepção notável. Isso a gente pode ver em Gênesis 1 a 11, Jó 37, 39 e Salmo 104, que passa uma narrativa mais detalhada. Cada uma dessas passagens pode ir aprofundando mais ainda o conteúdo do detalhamento, que é mais específico e cronologicamente preciso das origens, estrutura e história da natureza. Principalmente ali na passagem de Jó, né, bastante tarde em Jó 37, 39, que é aquela pequena discussão que Jó e Deus
Tem, e Deus vai jogando na cara de Jó um monte de coisas sobre como tudo foi criado, né? Sobre as bases, as fundações da Terra, que não são citadas lá em Gênesis, mas a gente começa a ver o aprofundamento disso, né? Nesse livro poético. Então, tá, além disso, o que mais? O que a gente pode extrair, digamos, dessas referências? O evento do sexto dia, né? Então, criações de diferentes tipos de mamíferos. O intervalo de tempo entre a criação do homem e mulher. Então, esses eventos todos foram no sexto dia de criação. Foram muitas coisas criadas no sexto dia de criação. E a gente tem um claro intervalo de tempo aí. Olha, Deus cria os animais terrestres, cria Adão e fala para ele sair nomeando os animais. Então ele vai fazendo isso, dá tempo de ele observar um monte de coisa que está acontecendo, dá tempo dele falar, olha, todo mundo tem parzinho, menos eu, né? Ficar naquele clima de se sentir assim, forever alone, e ainda criar a mulher nesse dia também. Porque em Gênesis 1 fala que tudo foi criado no sexto dia. Gênesis 2 vai começando a detalhar esses pormenores, então a gente vê que tem um espaçamento. Então, acreditam que isso é o item sustentador. E a continuação do sétimo dia. Todos os outros dias de criação, eles falam que houve manhã e tarde, primeiro dia, segundo dia, assim por diante, menos no sétimo dia. Então, eles acreditam que o sétimo dia está rolando, né? Não teve finalização. Não é relatado em nenhum trecho que houve tarde e manhã, deixando sem ser encerrado. Então, e aí? É uma era, estamos na era do sétimo dia de criação de Deus, né? Ou seja, no dia do descanso. Fica aberto aí para a gente refletir. E os diferentes referenciais de tempo para o dia. Então, às vezes, um dia, como Salmos 94 fala, 1000 anos pode ser como um dia. A Eliana não está conseguindo ver os slides. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Tem alguém que não está conseguindo ver? Eliana, eu estou vendo. Estão vendo? Eliana, tenta sair e entrar da sala novamente, por favor. Às vezes é só algum bug que acontece no nosso perfil. A gente vai continuando aqui, então. Deixa eu ver. E as afirmações sobre a atividade da Terra. Que o céu teria existido há muito tempo. Algumas colocações a entender que foi antes da criação do primeiro dia de criação. Vamos colocar assim. Vamos passar o Shabá, que é um dia, mas às vezes na Bíblia, né, especialmente ali no Pentateuco, temos o sábado. Mas o sábado pode ser um dia, né? Temos a semana sabática, ou o sábado pode ser aquele ano sabático, ano de descanso. Então aí nós temos diferentes referenciais de tempo para um dia também. Próximo slide. A Eliana conseguiu ver. Em Ok, o que mais que nós temos aí para poder defender a nossa querida Terra Antiga? A cronologia dos atos de criação. Tem o poder preditivo da Bíblia. Então, Gênesis 1 e mais recentemente a ciência também tem alguns artigos de 2010, 2011 que vão confirmar isso, que inclusive era um ponto de dúvida e hoje foi começando a sanar mais. Afirma que a vegetação proliferou antes da vida animal dos oceanos e os mamíferos terrestres avançados apareceram depois de pássaros e mamíferos marinhos. Desculpa, então isso também está de acordo com o relato de Gênesis, né? Assim, ao meu ver, exceto a criação do Sol e do restante das demais estrelas, né, os corpos lunares, assim, os corpos celestes, são... Exceto essa parte que ainda é um ponto de conflito com a ciência, né? Acho que em todas as visões criacionistas, exceto evolutivo, né? Mas vou deixar para o próximo sábado. Essa questão da criação na Terra está super alinhada também com a ciência. E dentro desse poder preditivo da Bíblia, então, está alinhado com isso, está alinhado também em relação às leis da física, e como fica mais, né, como está todo mundo andando junto ali com as leis da física, fica mais, para algumas pessoas, fica mais fácil andar de mãos dadas com o evangelho na hora de você falar, já que esse ponto, especialmente para quem está mais envolvido com a academia científica, pode ser um ponto de choque. Então, se eles falam que não tem, né, com que se preocupar, tudo certo, alinhado, 1000 maravilhas,
Então a pessoa fica mais sossegada também em relação a esses pontos quando vai falar do evangelho. Mas lembrando que é um ponto, a gente não pode, estou fazendo um adendo aqui, não, a gente não pode prender o evangelho a afirmações científicas, porque a ciência muda, né? A gente não pode também colocar a ciência acima da palavra de Deus, mas sempre lembrando, né? É um diálogo, existem visões, é bom a gente mostrar, a gente ter conhecimento para isso. Outro ponto é o dilúvio de Noé, né? Esse ponto aqui é treta atrás de treta, e daqui a pouco eu vou chamar o Lucas para poder falar um pouquinho sobre isso também. A Terra Antiga defende a inundação parcial, que é um pouco mais também aceito pelo restante da ciência. Então a humanidade ainda não estava tão dispersa, e para eles o mundo em que Gênesis fala não era um mundo assim, o globo terrestre foi inundado. Não, era só o mundo assim, aquele mundo, aquela humanidade, aquela parcela de pessoas que não estavam dispersas, todo mundo junto ali e sendo perversos, sendo pessoas más. Aquele mundo, naquela porçãozinha, é que foi destruída. Ninguém está aqui falando do globo terrestre. Então, o Terra Antiga sai um pouquinho da literalidade da interpretação. É mais ou menos assim que eles entendem. Quando eu falo que todo mundo foi ver uma peça, não está dizendo que absolutamente 100% das pessoas, até as grávidas que acabaram, né, até as mulheres que acabaram de ter a luz, saíram da paternidade e foram ver a peça. Não, só estou dizendo que muita gente foi ver. Então, não é uma mentira, é uma interpretação, um jeito de falar. Então, para eles, essa questão do dilúvio que inundou o mundo também é isso, né? Quer dizer, o globo terrestre. Podemos passar. Que é o próximo ponto. E a perspectiva sobre a morte. Se existe Terra Antiga, existe morte antes, então a gente tinha muitos animais, são todos aqueles animais, nenhum morreu, gente, nenhuma teve uma tragédia assim acontecendo. Para eles, gente, calma, é normal, né? Romanos 5,12 diz que pelo pecado veio a morte de todos os homens. Aí ele faz um destaque aos homens, não aos animais, né? Uma arvorezinha pode sim ter morrido, não tem problema nenhum. Eu, pessoalmente, eu não concordo muito com esse ponto da visão. Mas fica aí também para a gente poder refletir, será que é isso mesmo? Foram todos os homens, né? Não a vida como um todo? Então, a morte como maldição, é maldição mesmo, só para o homem, porque o pecado entrou no mundo? Fica aí um ponto para pensar. Próximo ponto, e o excepcionalismo humano. Visão que seres humanos são separados e distintos dos neandertais, por exemplo, e de outras espécies de hominídeo, sendo todos criados com desígnio de intervenção de Deus. Então, cada um tem seu papel na história, né? Não necessariamente eles são nossos bisas, né? Nossos tataravós aí, mas cada um estava dentro do seu clã, cada um estava dentro da sua tribo, cada um tem o seu papel, sua importância e seu desenvolvimento dentro da história. E próximo. E temos um criador super engajado, gente. Aqui não tem espaço para o deísmo. Na Terra Antiga não é. Deus criou e deixou o mundo girando, fica lá observando se acontecer alguma coisa. Não, ele acredita que tem maior envolvimento de intervenção divina e menos processos naturais, assim, aleatórios, né? Deus deixou tudo programado, vamos colocar assim, né? Deixou com potencial de desenvolvimento e ainda assim continua tendo suas intervenções, os seus milagres, seja milagre transformacional ou os milagres sustentadores, mas Deus continua interferindo, Deus continua vendo, observando a evolução que está acontecendo, as mudanças, está tudo ok, ninguém precisa ficar surtado, porque Deus não abandonou a Terra por aí girando, ele continua observando, cuidando e intervendo também. Próximo. E o propósito redentor de Jesus. Que todo o conteúdo de criação da Bíblia é no contexto da meta de salvação de Deus. Então, a morada futura preparada antes da fundação do mundo abrigará os milhões de redimidos de todas as eras. Então, das primeiras eras, das segundas, né? O segundo dia, a segunda era, o sexto dia, a sexta era. E agora nós aqui no sétimo dia, ou sétima era, como costumam falar, né? Como Terra Antiga defende. Então, tudo isso já estava programado, né? Será que o caos também estava programado?
todo esse poder redentor da terra, hoje está em maldição por causa do pecado, né? Principalmente a morte da humanidade, conforme a visão da terra antiga. Mas tudo isso está no plano divino, está no contexto ali de salvação, e que é possível sim redimir toda a terra, né? E seres humanos de todos os, né, de todas as eras, vamos colocar dizer, nossos neandertais também, alguns tataravós ou primos, né, ou amigos distantes ali, vamos colocar, também são sujeitos, né, os hominídeos, não sei, ele não entrou tão a fundo nessa parte, eles também estariam. Mas o importante é, todo mundo está, né, toda a humanidade está debaixo dessa possibilidade de salvação. Dentro desses pontos, né, agora o Lucas vai falar um pouquinho mais, quer dizer, temos desafios ainda, né, Lucas? Pode passar o próximo, por favor. Que aí vem os montes da treta, onde é que tem a falha nossa, né, os nossos elos perdidos dentro da Terra Antiga. Defender que todos os livros da Bíblia têm a mesma autoridade, mesmo sendo poético, a gente não vai, né, diminuir. Alguma visão será que diminui, né, ou a palavra correta é diminuir? Ou tem a mesma equiparação do termo científico? Na Terra Antiga todos têm a mesma autoridade, mesmo sendo poético, né, científico e tudo mais. E mais evidências científicas, designs imperfeitos ou sem função na natureza. Mas também fica a pergunta, é porque a gente não tem função realmente, ou a gente acha que não tem função? E limites, taxas e grau de evolução biológica, né? Tá tudo corretinho? E aquelas outras evidências que o Lucas vai começar a levantar agora, né? Será que tá correto mesmo? Vai, Lucas, começa a treta aí. Então, agora eu vou começar com a parte da treta, né? Até então nós estamos apresentando a visão para vocês. E agora eu vou falar um pouco de outras visões, no que elas discordam e no que concordam também. A gente vai tentar passar, como a Scarlett falou, de forma bem resumida para vocês. E a nossa primeira resposta, segundo o capítulo do livro, seria a do Steve Meyer, que é o de Criacionismo de Terra Jovem. E eu alinquei alguns pontos aqui para vocês, começando também com uma citação, né? Ele diz que as escrituras ensinam claramente que a criação revela infalivelmente o Criador a todas as pessoas, em todos os lugares e tempos, não apenas as pessoas modernas e cientificamente treinadas. Então, ele primeiramente concorda com o Royce nessa questão de que Deus criou a Terra de maneira sobrenatural, de maneira transcendental, mas ele tem alguns pontos de discordância, né? Primeiramente, ele diz que Deus se apresenta na Bíblia de maneira a alcançar todas as pessoas. Isso inclui pessoas modernas, tanto capacitadas cientificamente quanto não capacitadas cientificamente, né? Isso, segundo ele, a linguagem de Deus é muito acessível nesse sentido, então não teria o porquê ter essa questão de literalidade, levantar todas essas questões, porque a palavra de Deus seria muito clara, enquanto, principalmente na questão de Gênesis 1 e 2. Essa é uma discordância dele. Eu acredito que de todas as visões, quem mais discorda é o da Terra Jovem, né? Até porque é uma interpretação muito literal que a gente tem da história. Então, quem tem mais discordância seria mesmo o pessoal da Terra Jovem. Ele discorda também da hipótese dos milhões de anos. A gente sabe que os criacionistas de Terra Jovem são aí em cerca de 7 a 10 mil anos. Então, essa hipótese de milhões de anos, segundo a interpretação de Terra Jovem, seria inconcebível. E a gente vai entrar mais à frente um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a justificativa deles. E uma outra discordância que eu particularmente achei muito interessante, eu concordo pessoalmente, né, com a questão de que quando Deus criou o universo, assim como os criacionistas de Terra Antiga, de que ele já criou essas leis aí que vão reger o universo, como a gravidade, a lei da termodinâmica, ele cita no livro até, e essas leis elas já teriam sido criadas para reger o universo, seria um mecanismo de Deus, uma espécie de legislação, como a própria Scarlett falou,
né? E enquanto que o Steve Meyer ele diz que essas leis sobre o movimento do Sol, da Lua, dos planetas, das estrelas, não foram instituídas até o quarto dia da semana de criação. Por quê? Porque esses astros eles só foram criados na quarta semana de criação, portanto, essas leis elas só poderiam ter sido criadas a partir do quarto dia de criação. Uma outra coisa bem interessante também é com referência à palavra Yom, que seria a palavra que é usada ali para dia, né? Nós temos que ver que essa palavra ela é usada ao longo de toda a Bíblia, entretanto, tem que se sempre levar em consideração o contexto dessa palavra. E a palavra Yom é usada ali em um contexto específico, com um tempo finito, justificados pelas palavras manhã e tarde. Então, segundo o Steve Meyer, essa palavra, no contexto do Gênesis, ela estaria com um tempo muito finito, muito justificado por conta da colocação das palavras manhã e tarde. A gente não tem isso nos primeiros 2 dias e também não tem no último, mas na maioria dos dias da criação a gente tem aí e concluiu-se manhã e tarde do primeiro dia. Isso, para o Steve Meyer, é uma prova de que a palavra ali está sendo usada como um dia literal, o que entra aí em conflito com a visão de terra antiga, tá? Ele também alega que a Bíblia não dá margem para um dilúvio local. Essa questão do dilúvio também é uma questão que entra muito em conflito não só com o criacionismo de terra antiga, mas também com as outras visões, como por exemplo a criação evolucionária, né? Porque muitas evidências geológicas levam a crer que esse dilúvio ele tenha sido local ou que tenham havido vários dilúvios locais em diferentes épocas ao longo das eras, enquanto que o criacionismo de terra jovem não abre mão de que esse dilúvio ele foi um dilúvio global, tá? Como base para isso, eles usam muito a questão de o próprio Jesus ter citado a história de Noé, Pedro ter citado a história de Noé, então isso validaria totalmente Noé como uma figura histórica e, portanto, toda a sua história, como foi descrita na Bíblia, como também sendo algo histórico, principalmente pela quantidade de detalhes que é dado ali na Bíblia. Então, essas são os principais contrapontos que nós temos do criacionismo de terra jovem. E vamos dar uma pincelada agora também, de maneira bem resumida, nas respostas que a criação evolucionária tem para o criacionismo de terra antiga. Em primeiro lugar, é notório que a Barbara Hasselmann ela concorda muito mais do que ela discorda com o criacionismo de terra antiga, né? Eles são 2 linhas aí que, digamos, têm muita coisa em comum e que discordam em alguns pontos, principalmente com relação à ancestralidade comum, mas nós vamos estar discorrendo isso mais especificamente. Eu comecei com uma frase aqui também, né? A criação da Terra antiga, né, e a criação evolucionária concordam em pontos importantes da fé e da ciência. Eu acho que isso a gente pode também extrapolar para as outras visões, nos pontos que estão realmente importantes para a nossa fé, para a questão da salvação, eles concordam, acho que mais são os meios de como que essa criação foi feita que eles discordam. Então, uma das coisas que eles concordam é a questão de a morte animal não ser um resultado do pecado humano, ou seja, tanto para a criação evolucionária quanto para a criação de terra antiga, essa questão da morte dos animais estar acontecendo antes do pecado não é um problema, porque eles entendem que Deus criou e colocou a ecologia de animais e de plantas já para funcionar dessa maneira, portanto não seria uma maldição do pecado, mas seria algo já natural. Eu particularmente não concordo tão bem com esse argumento, né? Mas é a visão que ambas as teorias compartilham, né? E concordam nessa questão. Também concordam que não houve um dilúvio global, isso porque, como foi falado anteriormente, não existe evidência científica e geológica para tal, de que tenha ocorrido um dilúvio global em todo o mundo, ao mesmo tempo, né? E não dilúvios isolados. E também concordam nessa questão de que os primeiros seres humanos teriam surgido há cerca de 150 a 200 mil anos atrás. Então a gente vê que tem mais coisas em comum do que coisas discordando. A criação evolucionária, no entanto, ela não exige ou acredita que a Bíblia precise ser inerrante em relação à ciência. Como a Scarlett falou,
o criacionismo de Terra Antiga, ele amarra muito essas questões, tirando a criação do Sol, a criação dos luminares, né, dos astros, ele tenta colocar ali como se fosse algo bem perfeito, né, como se fosse algo que casasse muito bem. Entretanto, o criacionismo evolucionário não exige ou não acredita que a Bíblia, para que ela seja inerrante, ela precise ter esse acordo com a ciência de que tudo tenha acontecido na mesma ordem cronológica. Até porque, como nós vamos ver sábado que vem, a criação evolucionária interpreta o Gênesis aí de uma forma um pouco mais diferente, não tão cronológica assim. Então, eu acredito que esse foi o principal ponto de discordância, pelo menos que a gente encontrou lendo o capítulo, né? São mais concordâncias mesmo. E a criação evolucionária sustenta que a autoridade das escrituras não requer uma interpretação literal, científica, para ser verdadeiro ou confiável. Eu não preciso que as escrituras me deem dados científicos precisos para que se comprovem a sua autoridade, até porque ela trata de questões teológicas, questões de salvação, são, digamos assim, meios diferentes, né? Ela meio que coloca, puxando um pouco o que a gente viu lá no Fundamento para o Diálogo, ela coloca esses dois livros separados, não andando tão juntos assim. Pelo menos essa foi a minha visão dessa questão, desse tópico, né? E aqui é a resposta do criacionismo design inteligente do Steve Myers aí. Não se tem como estabelecer uma relação direta entre os dias da criação e a ciência estabelecida atualmente. Esse foi um ponto que ele colocou e já discorda meio que um pouco aí do que o criacionismo de Terra Antiga colocou, né? Não há, para as outras visões, né, criacionismo evolucionário e design inteligente, não existe a necessidade de que a ciência e a fé, elas tenham essa cronologia, ciência e Bíblia tenham essa cronologia muito casada, muito parecida. Não existe a necessidade. E a Bíblia ela não é capaz de fazer afirmações científicas, como alega o Ross, né? Porque os autores viviam uma época pré-científica, então o intuito deles ao escrever a Bíblia não era fazer afirmações muito científicas, e sim passar uma mensagem mais direcionada para aquele povo, para aquela época. Para a criação evolucionária, nós teríamos milhares de seres humanos inicialmente, não somente 2, isso foi um ponto também que é bem interessante. Na visão de Terra Antiga, apesar de o tempo ter sido diferente, em algumas daquelas visões lá que foram apresentadas, dias eras, o intervalo, acredita-se que tenha lá o Adão e Eva literal, enquanto que já para a criação evolucionária, quanto para o design inteligente, não seria necessário aí que você tivesse esse Adão e Eva literal, mas poderia ser ali um grupo de seres humanos que Deus separou, poderia ser algumas pessoas que Deus separou, até porque, principalmente na hipótese de as eras, Deus intervém de forma sobrenatural com o passar das eras, né? Então ele deixa as coisas se desenrolarem, as espécies elas têm capacidade de microevolução, pelo menos nessa hipótese do dias elas não mudariam tipo de uma espécie para outra, não teria essa questão da ancestralidade comum, mas elas poderiam microevoluir e se adaptar, e de vez em quando Deus, né, nessas eras, faria intervenção sobrenatural para que essas espécies pudessem ter uma variação maior, como a gente conhece no registro fóssil e como a gente conhece hoje essa ampla variação. Ainda assim, nós não teríamos a questão da ancestralidade. Eu acredito que, de forma sucinta e de forma resumida, é isso que as outras visões discordam. Eu espero que nós tenhamos conseguido passar para vocês, de maneira bem resumida, um pouco da visão do criacionismo de Terra Antiga. Tem algumas coisas que fazem realmente muito sentido, pelo menos para mim, que estou me deparando com essas teorias a primeira vez. Está realmente me abrindo a mente. Eu espero que tenha sido o mesmo para vocês. Eu só tenho a agradecer e chamar a Scarlett para a gente, de repente, tirar alguma dúvida, fazer um comentário que vocês possam ter aí, esclarecer alguma dúvida de vocês. Ele fez a tréplica, Lucas e Scarlett? Nós não colocamos no slide porque
nós tentamos fazer de maneira reduzida, né? Nós não colocamos aqui no slide a questão da treta. Não sei se vocês viram, mas na primeira resposta deles, na Terra Jovem, como eu apresentei, né? Eu li, eles tentam não repetir o conteúdo, né? Então, por exemplo, ele explica a questão do Sol, né? Porque o Sol ele é criado numa versão de Terra Jovem no terceiro dia, mas a luz no primeiro, né? Aí, mas aí, como assim? Isso é Terra Antiga. Como é que eles veem isso? Entendi. E tem aqui na página 64, ele fala assim, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui, página 64. Olha só, a gente não pegou essa parte. Eu achei interessante. Vou abrir aqui também, estou com ele no celular, estou com o livro no celular, vou abrir aqui agora. Qual que é a página, Sol? Página 64 do livro velho, tá? É a resposta dele ao Ken Han, né? Ele vai colocar, no caso, 12 pontos. Aí eu vou ler aqui o ponto 3, que ele diz o seguinte, né? Uma integração de Gênesis, Jó e Salmos me leva a crer que a atmosfera da Terra era opaca antes do primeiro dia. Tornou-se translúcida no primeiro dia. E depois tornou transparente, pelo menos ocasionalmente. No quarto dia em diante, não que o Sol foi criado no quarto dia. Essa sequência se alinha com a necessidade da vida. A primeira vida na Terra precisa de luz para a fotossíntese. Os animais criados após o quarto dia precisavam de luz do céu como sinal para regular os seus complexos relógios biológicos. O texto reafirma que Deus fez o Sol, a Lua e as estrelas. Então, parecia que existia Sol, mas havia uma atmosfera opaca, né? E a ideia, a palavra de criar Sol, não é criar literalmente a estrela naquele momento instantâneo, né? Seria como tirar aquela atmosfera translúcida. Diferente. Verdade. É uma visão diferente. Eu compartilho um pouco dessa visão, né, da Terra Antiga. Porque fala, né, que a luz e as trevas, né, teve separação da luz e das trevas. Então, assim, não depende do Sol para existir luz. A gente vê isso, né? O Sol não é a única fonte de luz. Eu interpreto mais dessa forma do que da Terra Antiga. Né? A gente acabou não colocando, né, não adicionando essa parte. Pode ter um pouquinho de contraponto da visão e dos outros que vão rebatendo. Mas realmente, Saulo, é um ponto bem interessante da explicação deles. Né? Eu não sei se ele só puxou a questão da Terra Jovem, geralmente um pouco mais literal nisso daí, né? Criou, e muita gente vê que é um ponto muito ponto de muita briga quando a gente conversa sobre criação, né? Quando coloca a visão bíblica. Eu diria que é um dos pontos que tem maior discordância, né? Justamente essa questão de criação do Sol e dos astros. Porque, praticamente, com exceção da Terra Jovem, todos os outros discordam dessa questão, né? Da ordem de criação do Sol e dos astros. Eu gostei muito, assim, da Terra Jovem, foi do Stephen Meyer, que ele questiona Ken Han dizendo: existe interpretação literal? Por quê? Porque você diz interpretação literal a partir de uma cultura, né? Em outras palavras, ele meio está dizendo, você está interpretando a Bíblia a partir da sua cultura, dizendo que literal é isso. Se fosse em outra, ia dizer literal em outra coisa, né? Tipo assim, quando pega assim, o bichinho... Tem essa questão também, né? Essa questão que o senhor falou, né? A questão se naquela época eles tinham o hábito de escrever com essa linguagem figurada. Né? Nem hoje para a gente, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum. Saber se naquela época era tão comum eles escreverem dessa forma, ou fazerem esse tipo de colocação. E aí eu achei muito bacana a escala de puxando aí a questão do problema do mal, né? Porque, por exemplo, na versão, uma teologia mais americana, especialmente do sul dos Estados Unidos, que colonizou muito o Brasil nas suas diversas denominações,
ele tem como uma base que a morte biológica ela é causada pelo pecado do Adão histórico. Então, enxerga, por exemplo, que toda a morte de qualquer ser biológico, ele é uma razão do pecado do Adão histórico, né? E aí o Ross, ele traz uma perspectiva de que, se não houvesse essas mortes, seria até impossível ter existência humana, tanto como depósitos de minérios, de biodepósitos, né? E como também a questão agora está morrendo várias células nossas. Uhum. E aí, se não morrer essas células, vai inviabilizar a vida, né? É uma coisa para se pensar, porque eu aprendi logo no início, né? Eu congreguei durante vários anos na Assembleia de Deus, né? A ideia de que toda morte biológica a gente põe na conta do Adão. Realmente. Então, se existiu da bactéria ao dinossauro, se eles morreram, a culpa é tua. Eu sou dessa linha, eu jogo tudo nas costas de Adão comparar também. com a ciência moderna é ficar estranho mesmo. Né? Eu ainda jogo a culpa nas costas de Adão. Chegar no céu, ele me paga. Ainda bem que eu estarei redimida já, assim, totalmente redimida, regenerada. Ai, eu já ouvi tanta assim, gente dizer, eu vou pegar aquele Adão, e o outro falava assim, umas irmãs assim, eu vou pegar aquela Eva, vou botar da Beth nela. Eu falei, não, você já está transformado, você não vai fazer isso. Vai fazer no espírito. Né? Fazer no espírito. Então, assim, mas, em todas gente, essas mas eu acho que é isso mesmo. Pode falar, Saulo. Não, continua, Scarlett. Não, sim, é a muito integração mesclado, né? A ideia da interpretação com essa visão, né? Com a visão, tanto a visão de mundo, né? Como o problema do mal, porque o problema do mal é um problema filosófico, né? O problema do mal, perdão, ele é teológico e filosófico, né? O problema do mal, ele está envolvido a uma interpretação teológica e a nossa visão de mundo, como tudo isso ele mescla e dá em alguma dessas versões de criacionismo, né? Então, quando a gente vai falar, a gente não está falando só de dados científicos. A gente está falando de uma perspectiva teológica. Nós estamos também falando de uma perspectiva filosófico-teológica ligado ao mal, né? Ligado também a outras situações também, né? Teológicas e interação com as informações da ciência, né? No caso aí física, biologia, paleontologia, né, cosmologia e várias, né? Não é somente chegar e dizer, eu tenho dados científicos. Não, você vai ter que interagir uma situação complexa, uma perspectiva teológica, filosófico-teológica, uma visão de mundo, né? E aí sim as informações da ciência. Aí você vai tentar interagir e deixar algo relativamente integrado, concatenado, para poder expor, né? Tanto que ele mesmo, o Ross fala, né? Ele é um integracionismo progressista, né? Ele se denomina. Vocês gostaram desse termo? Eu gostaria até que vocês comentassem desse integracionismo progressivo. Eu achei interessante. Porque, ele fala logo no... Por exemplo, o criacionismo de Terra Antiga, por ele ter várias visões, acaba que você pode colocar ali dentro muita coisa, né? Dá para, por exemplo, eu estava até comentando com a Scarlett hoje de manhã, né? Que a gente deu uma palhinha antes, que essa questão do intervalo, pelo menos é o que mais me atrai, né? A questão do intervalo, Gênesis 1 lá, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e daí, tipo, eu, pelo menos, considero essa oportunidade de você ter várias visões muito, muito atraente. Eu me identifico mais com essa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e daí teria um intervalo, começaria aí, eu viraria criacionista de Terra Jovem de novo. Mas essa possibilidade de várias visões me chama bastante atenção. Eu acho que eu pego um pouquinho de cada uma delas e vou mesclando. E aí mostra, por exemplo, que a nossa análise não é puramente científica. Eu acho isso muito bacana, porque, por exemplo, o primeiro Terra Jovem fala, a ciência confirma a Bíblia. Então, ele fala,
A ciência confirma a Bíblia, a ciência confirma a sua interpretação bíblica, que você está procurando fazer um alinhamento de coerência, né? Assim, o interessante é que todas as visões mostram um pouco disso, né? Todas elas têm a sua base bíblica. Eu achei muito bacana todas as opiniões que colocaram aqui, principalmente as bases sobre o dia-era. Esse intervalo de tempo que tem, eu sou bem alinhada ali com o Lucas em relação a esse ponto da criação. Já tinha uma coisa criada, né, antes dos dias contados de criação. Então a gente vê realmente que tem uma gama de possibilidades. Sou muito mais desse partido. Em relação à integração, aquele no livro ele chama de integração construtiva. Acho que eu até só citei, né, o tópico. Estava programado para eu falar mais sobre ele. Acabei não explorando tanto. Mas essa integração construtiva eu acho fantástica também. Porque, assim, não é uma sobreposição. Então, é muita observação e você vai aprendendo, você vai lendo a Bíblia e vai entendendo o que aconteceu. E depois você vai estudando um pouco mais a ciência, vai observando a natureza e começa a poder reinterpretar a Bíblia. Não é que você vai modificar o que está escrito, mas você vai ter uma nova compreensão daquilo que está escrito. Então, por isso que eles... Aqui, a questão da Terra Antiga, eles dizem, acho que é o que mais de boa que tem, né? Em relação gente, está tudo tranquilo, eu estou atendendo bem aqui a escritura, a interpretação, e estou super tranquilo também ali com a ciência. Vamos colocar assim, eu acho que a teoria pacifista. Terra Antiga seria a bem-aventurança pacifista aqui na nossa vida, entendeu? Tá tranquilo com todo mundo. E aí sempre gosta de fazer esses contrapontos que eu acho bem interessantes. Então, assim, ele considera ali uma inspiração bíblica, ele considera todos os atos de milagres. Eu gosto quando ele pontua essa questão, que vai puxando mais ali para a teologia também, né? Essas microevoluções que vão acontecendo. Ele tem uma participação mais teológica quando a gente começa a abranger as expressões, né, os nossos milagres precedentes, aquilo que Deus, que ele próprio estabeleceu como leis, aquilo que ele mesmo quebra, ou aquilo que ele prefere dar continuidade de acordo com as leis já criadas. Então, deixa eu ver, as evidências inspiracionais sobre escrituras e tudo mais, acho que é um dos principais temas, né? Acho que acho que essa integração é a espinha dorsal da Terra Antiga. Tem um negócio muito bacana, por exemplo, a maioria do pessoal que trabalha com teologia histórica, ele gosta de fazer uma narrativa, né? Criação, queda, redenção, glorificação, né? Que seria a restituição de todas as coisas, né? Aí, a Terra Jovem, por exemplo, ele dá um peso bem grande, por exemplo, na queda, né? Por exemplo, Deus criou tudo rapidamente, instantaneamente e sobrenaturalmente, né? Em 6 dias literais, vamos dizer assim. Mesmo que talvez não houvesse sol no primeiro e no segundo dia, entende que era 24 horas, mesmo sem o sol, né? E aí o que ocorre? Quando você passa para essa questão da Terra Jovem, a queda, que ele enxerga que tudo que existe uma desordem, vamos dizer assim, é culpa da queda do homem, né? Então, se fosse 4 bolinhas, a bolinha da queda seria enorme, né? E a bolinha da glorificação seria grande também, né? Então, os problemas que ocorrem em tudo é a queda do homem, que levou uma destruição cósmica, vamos dizer assim, né? E tudo vai ser resolvido quando Jesus voltar, né? Na glorificação. 2 bolinhas grandes e 2 bolinhas com dimensões na força da vida da pessoa menor, né? Criação, Deus criou, foi isso, né? E Jesus fez as obras, né? Redenção. Parece que na do Royce, a bolinha da queda, ela diminui, né? Meio que fica mais equivalente com as outras. Mas me parece que a bolinha da glorificação continua grande.
Eu estou fazendo uma analogia, tá, gente? Hoje a analogia está interessante. Né? Mas se for parar para pensar, né, é por aí, né? O Leonardo está querendo fazer um comentário. Faz aí, Leonardo. Você está me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? É que eu tô com o meu celular e fone de ouvido, não tô em casa, entendeu? Tô na casa da minha mãe. Enfim, eu entrei mais na reunião, quando você tem o convite, né? Para me aprender um pouco mais sobre essas visões. Eu, por exemplo, não sabia que existiam visões diferentes. Para mim, no meu ponto de vista, era só um, que era o criacionismo evolutivo e ponto, né? Mas aí você tocou num assunto que mais me chama a atenção, que mais me tira curiosidade, entendeu? Por quê? Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou bem racional, sabe? Eu me acho uma pessoa bem racional. Mas, aí, com certeza, quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, dá um tique, assim, com a minha racionalidade lá. Eu acho que teve uma vez que eu comentei lá no grupo, que é sobre a questão do Sol ter parado. Caramba, se o Sol parasse, não foi o Sol que parou, foi a Terra, né? Então, tudo aquilo ali foi... Aí foi uma coisa assim, tipo, nossa, que esse milagre foi gigantesco. Foi o maior de todos, para mim, na Bíblia, né? Então, assim, eu até consigo compreender, aceitar, fazer que nem vocês estão fazendo, né? Peneirar, assim, um pouquinho de uma visão, um pouquinho de outra visão, aí montar, assim, uma teoria só minha e pronto. Aí eu consigo compreender dessa forma. Mas uma coisa, assim, que eu não consigo entender, esse ponto que você está falando, a questão da queda, entendeu? Porque, assim, na minha visão teológica, a queda, ela tem um ponto central, assim, por exemplo, por que Jesus teve que morrer se não houve queda? Entendeu? Por que ele teve que vir para a Terra para corrigir as coisas, se não houve queda? Como foi que o pecado entrou no mundo? Então, assim, essa é a minha maior dúvida, entendeu? Se eu não consigo ligar as coisas e compreender sem a queda, entendeu? Tipo, se não houve queda, tá entendendo? Então, assim, eu acabo optando por uma visão justamente por causa disso, entendeu? Precisa ter, a queda precisa ter acontecido de forma literal. Precisa ter sido um Adão, precisa ter sido ter caído, a morte precisa ter entrado por coisa, senão o resto da Bíblia não faz sentido nenhum, entendeu? Se no começo está errado, tudo o restante provavelmente está errado também, entendeu? Esse comentário que eu queria deixar, eu queria ver se vocês me ajudam um pouco aí, tá bom? Mas Scarlett e Lucas, ele diz que não teve queda no capítulo? Assim, pelo menos... Não é que ele fale... Pode falar, Lucas. Eu acredito que ele ele diz que teve sim a queda, o que, no entendimento dele, esse problema da morte animal não teve a ver com a queda. Deus, na sua onisciência, na sua capacidade, né? Deus sabe de tudo. Deus, na sua onisciência, ele fez a criação ao longo dessas eras. Né? Ele já sabia que teria a queda em algum momento, e ele fez essa criação de maneira que hoje, aqui, nós tivéssemos, por exemplo, todas as fontes de petróleo que vêm aí do combustível fóssil, porque ele sabia que um dia a Terra iria abrigar essa quantidade de seres humanos, ele sabia que um dia, até mesmo para a propagação do Evangelho, a gente precisaria de combustível, a gente precisaria de fontes de energia. Para os criacionistas de Terra Antiga, houve sim a queda, né? Mas não tem problema a questão da morte animal. Não, o que implica para a gente seria a morte espiritual, a morte do ser humano em si. Isso ocorre fora parte do morte animal. A morte animal não teria problema, já existiria antes, né? A morte dos dinossauros, a morte dos seres do período cambriano, isso não teria problema, porque isso seria Deus preparando para que hoje nós tivéssemos, hoje desse jeito, o mundo desse jeito que está, para que nós pudéssemos usufruir de certas coisas. Seria Deus preparando o mundo para a humanidade, para essa quantidade de seres humanos. Pelo menos foi isso que eu consegui pegar do capítulo, né? Se a Scarlett quiser complementar. Eu tenho um complemento. Assim, essa questão da morte e do caos, a gente compreende um pouco melhor quando lê o livro
Qual é o nome daquele livro que você falou? O Mundo O Mundo Perdido de Perdido Adão de e Adão e Eva. ele tem um pouquinho mais de conceitos diferentes. Isso, o Mundo Perdido de Adão e Eva, que eles exploram um pouquinho mais esses conceitos, que é um pouco que pode ser diferente do que a gente ser diferente, né? Por exemplo, a destruição dos dinossauros. É uma visão que eu discordo, né? Eu já li, já a gente explorou um pouquinho isso na BC2, foi um tópico, né? Como a gente estava estudando esse livro, a gente explorou um pouquinho esse tópico. É um tópico que eu também discordo, eu acho que é um ponto falho, né, na visão da Terra Antiga. Tem muitas coisas que a gente pode aproveitar, né? Como eu falei, tem muitas coisas que eu concordo com eles que têm base bíblica. Essa parte da conceituação do caos, da morte, eu vejo mais como uma especulação da Terra Antiga, né? Mas não tem a base bíblica. Eles utilizaram o Romanos 5,12 dando destaque que foi para o homem, né? Eu tenho outros versículos que eu poderia contrapor a esse, por exemplo, entendeu? Ele fez ali um recorte, ele fez um destaque, que a morte veio para a humanidade, para o homem, mas também vejo que tem outros versículos que falam sobre que a terra toda tem maldição, que a terra geme querendo Deus, e eu pego uma interpretação mais literal, né? Que a terra é toda a criação aqui da terra, que toda a vida foi afetada com isso, o homem, os animais, né? A selvageria que hoje existe no mundo animal, né? Os carnívoros. Acredito que no Jardim do Éden não tinha isso antes da queda. Foi depois também. Eu sou mais dessa visão. Compartilho mais com você, Leonardo. Mas a visão em si do que ele fala da morte, do caos, é realmente puxando um outro tipo de conceito. Aí a gente teria que explanar um pouquinho além essa filosofia. Pode falar. Só complementar um pouquinho. Essa questão assim da morte animal ou da morte, entendeu? Assim, eu não tenho muita dificuldade assim para aceitar que a morte já existia, entendeu? Assim, que a morte já existia. Porque eu fico pensando o seguinte: quando Deus já faz a advertência para Adão, em que ele fala assim, olha, não coma desse fruto, senão morrerás. O que era a morte para ele? Ele tinha que conhecer a morte. Ele tinha que saber que a morte era alguma coisa assim que irreversível, entendeu? De certa forma irreversível. Tá entendendo? O que era a morte para eles assim? Então, de algum conceito de morte, eu creio que eles já tinham, né? Mas assim, a importância da queda para mim por exemplo, por que o ser humano peca? Por que nós pecamos? Entendeu? Nós pecamos desde saímos do ventre, né? Por que o ser humano peca? Então, assim, alguma coisa aconteceu com a queda de Adão que modificou a nossa natureza, entendeu? Que transformou na nossa natureza, né? No que nós somos hoje, entendeu? Pecadores, nós somos pecadores, né? Nós não pecamos porque é pecado, nós pecamos porque nós somos pecadores, é da nossa natureza. Então, assim, como é que fica isso sem a queda? Se a gente não conseguir levar a queda de forma literal, entendeu? Como foi ensinado pra gente. Eu até consigo compreender a questão dos dias, né? Assim, pô, não eram dias, eram eras. Tudo bem. Consigo compreender a questão da criação ou de alguma forma da evolução, porque eu consigo tirar isso da Bíblia, né? Mas a queda não tem como, assim, eu não consigo encaixar esse evento, entendeu? Mas ele não nega a queda. Eu acho que eu estou entendendo o que o Leonardo está dizendo. Ele está fazendo um desenho, Scarlett, tipo assim, não é a questão da morte animal Ele ou não outro nega a organismo, queda. né? É a questão, para existir redenção e glorificação, precisa ter queda. E existe uma queda, existe um Adão histórico, vamos dizer assim, né? Um Adão homem, de verdade, concreto, um Adão que fez uma aliança com Deus, né? Vamos assim dizer. Essa é a origem de tudo. Então, eu acho que o que o Leonardo está tentando expressar na visão dele, é necessário ter um Adão histórico. E talvez aí eu já possa até jogar uma bola para vocês aí que leram o capítulo. Existe alguma versão de Terra Antiga que crê que existe o Adão histórico? Sim, porque
No caso, existiria o Adão histórico, ele veio, tanto é que a Scarlett colocou, né, que nós não seríamos do mesmo grupo lá dos Neandertais, então não teria essa evolução. O surgimento de uma espécie, ela pode microevoluir, mas ela não pode mudar de uma espécie para outra. Então, os Neandertais, por exemplo, no criacionismo de Terra Antiga, não teria nada a ver com a gente. Seria como, por exemplo, hoje a gente tem um certo grau de parentesco genético com os macacos, por exemplo. Mas seria meramente por conta do criador em comum, mas não seria uma questão evolutiva ali. Todas as espécies diferentes, né, que surgem ao longo dessas eras da criação, elas são uma intervenção direta de Deus. Então, se eu entendi corretamente a tua pergunta, assim, numa cronologia, seria Deus criando todas essas espécies, né, ele cria lá as espécies, ao longo de algumas eras, ele faz intervenções sobrenaturais que dão origem a novas espécies, né? E isso vai se decorrendo até que chega no sexto dia, e no sexto dia ele faz uma nova intervenção extraordinária e cria os seres humanos, né? Cria lá os seres humanos, e aí sim, isso dá margem para a queda histórica. O autor do capítulo não nega que essa queda tenha ocorrido com Adão e Eva lá. A gente pode ter, dentro dessa variação, né, se seriam realmente um Adão e Eva histórico ou seriam um grupo de pessoas, né, representando esse Adão e Eva histórico. Mas o criacionismo de Terra Antiga, especificamente, tem, pelo menos nessa questão das eras, os seres humanos seriam uma intervenção direta de Deus, dando margem para ter o Adão e Eva histórico. Só que também tem uma outra versão aí que daria para ter um grupo de pessoas, né? Um pequeno grupo de pessoas, assim, mas particularmente eu acho que o que o autor tentou passar para a gente é que tem essa margem para o Adão e Eva históricos. Isso. Assim como as interpretações sobre os dias, 24 horas, tem o mais aceito ali, né, dos dias eras. Mas, assim, o propósito redentor de Deus, né, para eles também é desde o início. Né, toda criação corre para isso, corre para uma redenção, né? Então há necessidade da redenção também pelo pecado. Então, assim, aquela questão, Deus já sabia o que aconteceria e tudo está preparado também para a volta dele, para salvar essas bilhões de pessoas que hoje precisam da salvação. E ele fornece, né? Toda a criação fornece uma estrutura para isso. Talvez todas essas microevoluções também que aconteçam, talvez até hoje em dia, né? Mas a gente vive um curto período de tempo e não consegue enxergar tudo. Né? Tudo isso faz parte ali do plano também, isso é tudo encaixado para a redenção. Não sei se isso responde a tua pergunta. Acho que o Saulo entendeu melhor. Que choque vocês se deram, hein? Não, vocês responderam tudo. A ideia é responder de acordo com a visão do Royce. Eu acho que vocês fizeram melhor do que a gente tudo junto. Que bom, né? Que legal. A ideia, gente, não é a gente falar o que a gente concorda, é a gente colocar a ideia do autor e discutir em cima dela, né? E é muito bacana a gente ter esse enriquecimento de ver pontos que às vezes a gente não conhecia, né? Foi muito bacana aqui o Leonardo comentar, né? Olha, eu não conhecia essa vertente, essa visão, não sabia, mais aderente a uma visão que eu tinha, né? Por quê? Porque realmente as 4 visões, elas na verdade não são visões, elas são 4, vamos dizer assim, grupos, né? Vamos chamar. São 4 grupos e cada grupo tem as suas variações em determinados pontos, que às vezes se aproximam de uma coisa, se afastam de outras, né? E aí cabe a gente se aprofundar, conhecer, trazer o diálogo, né? E poder realmente perceber os pontos que a gente, percebe como lógico, né? Percebe como consistente, e aqueles que a gente está percebendo, olha, está tendo alguma inconsistência aqui, não está batendo. Seja inconsistência teológica, ou seja, consistência científica, né? E o debate sempre vai estar nisso daí e a gente vai sendo enriquecido. Mas vamos abrir aqui para os nossos colegas também, né? Cristiane, Kelly, Eliane, Haroldo, Suzana, Kélia, o Yuri aqui, o Joel, o Igor. Querem fazer algum comentário, uma pergunta? Eu queria dizer, bom, primeiro
parabéns. Gostei da habilidade de vocês, a familiaridade com o assunto. A Scarlett chega a fazer brincadeirinha, né? Então, sinal de que estava entendendo mesmo o negócio, né? Então, muito parabéns. E apenas eu quero lembrar para vocês que esse é um tópico muito importante numa instituição, né? No meio universitário. Um aluno meu perguntou: ei, professor, o senhor acredita em Deus mesmo? Eu falei: sim, claro. Na Bíblia, sim. Mas o senhor acredita que a Terra tem 6.000 anos? Entendeu? Então, essa é uma questão básica, digamos, de teste, né? Ele não fez outras colocações sobre Adão e tudo. Ele foi em cima da idade da Terra, né? Mas o senhor acredita que a Terra tem 6.000 anos? Porque para a ciência está muito farto, assim, as evidências de um planeta mais antigo, né? Mais antigos. Então, que talvez não tenha bilhão, mas muitos milhares de anos, tá certo? A ciência nem titubeia com isso, entende? Bilhões aí já é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, por causa da formação do sistema solar e tudo, né? Tem que ter 4,5 bilhões de anos. Mas foi uma pergunta imediata do aluno, sabe? E eu tive que falar, não, não, é como eu creio, né? Como eu entendo. Não, eu não entendo a Terra com 6.000 anos. Agora, onde foi que tempo, né, que Deus criou Adão, é outra questão. Mas o planeta, para mim, certo? E para uma boa parte da ciência, não tem 6.000 anos de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Só através dos anéis das árvores já conseguiram medir até 8.000 anos, porque tem árvore que dura muito, né? 2.000 anos até. Então, eles foram medindo, só ali já deu 8.000 anos, tá certo? Então, você não pode se basear na genealogia das escrituras para dizer quanto tempo a Terra tem, né? Mas só quero dizer isso, então, que é uma questão muito, tá certo, assim, crítica, quando você vai estabelecer qualquer tipo de conversa no meio da universitária, né? Só isso. Parabéns de novo. Bem, eu acho que eu estou um pouco que nem o Leonardo. Assim, na realidade, para mim, sempre foi uma área que eu evitei discussões, entendeu? Porque eu acho que o ABC, para mim, está servindo justamente para esse aprofundamento agora, para ver outras visões, porque às vezes você vem. Eu venho de berço cristão, como se diz, né? Aonde a gente acaba rejeitando qualquer outra coisa. Então, a gente entra na universidade, por exemplo, da área da biologia, a gente vai para a evolução, entendendo aquilo como uma teoria, né? E rejeitando qualquer coisa. Então, a gente fica ali no criacionismo, mas até sem entender de que forma é esse criacionismo mesmo, e às vezes sem discutir até pequenas, não seria divergências, mas contraposições. Então, eu vejo que esse diálogo ele vai nos dando essa referência, e eu não sei se a gente vai conseguir realmente ter uma solidificação no sentido como vocês estão colocando. Às vezes a gente acaba pegando um pedacinho daqui, pedacinho dali. A gente vai dizer assim, eu sou dessa linha 100%. Parece que a gente sempre vai estar meio que se construindo, né? Então, é por isso que eu não estou trazendo muitas contribuições, é mais uma reflexão sobre como eu também estou vendo, né, esse processo, que está me ajudando bastante. É isso. Parabéns aí aos colegas que participaram. A Cris, a subchefe, a chefinha, quer falar agora. Eu só sei que nada sei. Parabéns, Scarlett, parabéns, Lucas, né?
como o Haroldo colocou, esse é um diálogo muito importante, né? Quando a gente pensa num texto, a gente sempre pensa assim, qual que é o estilo, né? Qual é o gênero desse texto, né? Se ele é um gênero literário, né? Se ele é mais poético, né? Então, assim, eu acho que nós temos que considerar que realmente a Bíblia foi escrita num tempo, bem lá, acho que na pré-história, aí, né? O livro de Gênesis, né? E que ela não foi escrita para provar as teorias científicas, né? E assim, é tipo calvinista e arminiano. Eu acho que a gente não tem que se posicionar assim, eu sou calvinista porque ou eu sou arminiano, eu sou terra jovem, porque de alguma forma toda a interpretação que nós fazemos, ela é deturpada, né? Ela é deformada em algum momento, né? Porque a nossa mente já é uma mente caída, né? Eu concordo aí com o Leonardo a respeito da queda. A queda é fundamental, né? Quando falo da criação aqui, está falando da criação cósmica e a criação do ser humano, né? E Jesus e Paulo vai falar, né, sobre o segundo Adão. Então, se ele foi histórico ou não, ele existiu. Quer dizer, se ele foi histórico é porque ele existiu, mas assim, se alguns entendem de uma forma simbólica ou não, o fato é que Adão existiu, né? A gente não pode negar o que a palavra diz, que Adão existiu, e ele simboliza ali o quê? Um homem que inicialmente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E que caiu, né? Então, assim, é importante essas reflexões, mas eu acho também que para nós, no meio cristão, a gente tem que entender muito mais o sentido, né? O que tudo isso quer dizer, né? Eu também, assim como Haroldo, inclusive foi um professor lá da física, Haroldo, que também me questionou, mas você acredita que Adão e Eva eram literal? E eu falei para ele, eu acredito. Eu acredito que eles eram literais, que eles existiram, né? Literais, não sei se é a palavra, né? Mas que de fato eles existiram. Se existiram outros antes deles, ou milhares, como se fala aí, eu também não tenho uma opinião formada a respeito desses outros seres humanos. Mas a respeito de Adão e Eva não existe nenhuma dúvida, né? Que eles caíram também não. Eu acho que isso é reforçado ali ao longo do Novo Testamento, né? Agora é bom porque isso nos desafia a estudar mais, né? Aprofundar, né? Porque o meu conhecimento ainda é bem superficial. Mas muito obrigada aí pelos colegas que expuseram, né? Eu creio que o importante é esse debate, essa reflexão. Bem bacana. Mais alguém gostaria de fazer um comentário aí? Ó, tem os nossos visitantes aqui, o Igor, a Kélia. O Igor nem tanto, ele já veio outras vezes, né? A Eliane, o Joel. Não fiquem tímidos, hein, gente? Pode perguntar qualquer coisa, o Saulo tá aí. Olha aí a Kelly, tá aqui, pode falar, Kelly. Oi, gente. Então, só para complementar mesmo como a Suzana falou, né? Quando vocês começaram a falar, eu lembro quando eu comecei a dar aula, e a gente fala no primeiro, em uma das disciplinas, fala sobre a criação, né? Na verdade, fala de como que surgiu as teorias, né? Enfim. E eu lembro de uma professora de paleontologia na faculdade, e que eu cheguei com ela, professora, mas e aí, eu queria muito associar a paleontologia com a fé, né? E ela falou assim, Kelly, se você olhar para as eras, né, que coloca-se, né, e aí depois fiquei sabendo que ela não é que ela era evangélica, ela era cristã e acreditava que Deus, né, tinha feito todas as coisas. E eu acho que a gente tem que ter muita firmeza, né, na nossa fé, né, as teorias virão, né, mas a gente sabe, né, então nessa hora eu me senti provada, tanto porque eu me lembrei da professora, né, que ela falou dessa maneira que ela respondeu para mim, né, na faculdade, se você tem fé, siga a fé, né, e na escola, quando uma das minhas alunas chegaram e perguntaram, né, professora, ela falou qual era a denominação, não lembro exatamente qual, e para ela só existia a Bíblia, né, e eu falei assim, olha, eu também sou cristã, né, e eu creio na palavra, né, então acho que essas teorias, elas vêm porque o apóstolo Paulo já falava que a gente precisava falar do evangelho de diferentes formas, né? Então, é uma maneira da gente falar de Deus, viver a palavra, né? Na ciência. Então, eu acho que é uma leitura um pouco
pesada, principalmente para a Scarlett, que não é muito da área da biologia, né? Então, assim, foi algo bem desafiador, né? Porque a gente vai lendo e vai entendendo, né? E olha que, dependendo da área, eu sou, mesmo sendo bióloga, mas eu sou de uma outra vertente, né? Então, você tem dificuldade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu sempre, como acho que a Suzana, as pessoas estavam comentando, né? Para mim, a BC2 é sempre um momento de aprendizado, né? De você trazer o seu cotidiano, né, à luz da palavra, né? Se fortalecer, porque as filosofias vêm, as ideologias vêm, mas o que fica é a palavra, né? O mundo vai passar, tudo passa, mas a palavra dele permanece. Então, assim, eu fiquei muito parabéns para os meninos. Confesso que eu ainda comecei a ler o livro, né, o capítulo que o Saulo enviou, e realmente bem desafiador, né? Então, parabéns à dupla. É isso aí, gente. E o nosso tempo acabou. Queríamos ter mais comentários? Queríamos, mas vai ficar agora para a semana que vem com o Criacionismo Jovem, que vai ter justamente a Kelly e a Ieda aqui com a gente, com esse desafio, né? De falar de criacionismo evolutivo. Nossa, hein? Que coisa. Eu sei, porque as 3 áreas gostam de bater no criacionismo evolutivo, então não vai ser uma visão popular. Antes de fechar, vamos ouvir aqui as Scarlett. Galera, queria agradecer assim, o apoio, né, de vocês, a interação e a oportunidade também de falar sobre isso. Há muito tempo eu tive bastante contato com esse mundo da evolução, de origens, né, na época que eu fazia geologia. Faz um tempinho, né? Até tinha comentado com o Lucas. E realmente, para quem chega na faculdade, assim, é um choque, porque ou você é apresentado só com uma visão, né, dentro da igreja e rechaça o outro, e quando chega na faculdade, parece que rechaçam toda a questão da fé. O versículo de Gênesis 1:1, para mim era bastante elucidativo, sabe? Porque já existia uma terra antes da criação. Então eu ficava pensativa em relação a isso. Né? Então, acho que tem alguma coisa a mais, né? Aqui o ABC2 para mim foi muito importante, que a gente começa a se perguntar, a se questionar sobre a nossa maneira de interpretar as situações. E quando a gente tem contato, então, com essas 4 visões que nós estamos abordando aqui, então, assim, é um novo mundo para você. Eu falei, olha, realmente, eu achava que tinha uma falha aqui, né? Quando falamos sobre isso, e você começa a entender melhor sobre ciência, porque às vezes não te apresenta ciência, te apresenta o cientificismo. Então você começa a ter mais argumentos também para poder rebater isso daí. Não é porque alguém falou uma teoria aqui que tá 100% correta. Né? A gente vê muito isso também até recentemente sobre a vacina. Né? Teve a questão, usa máscara, não usa máscara. Logo no início falaram que se usasse máscara ia ser prejudicial. Então, não, só pode usar máscara quem está com Covid. E uma semana depois mudou tudo, entendeu? Então, assim, existe muito cientificismo dentro da ciência, e nós, como cristãos, sabemos que todo conhecimento está sujeito a Deus. Deus deu um cérebro muito bom, então é bom a gente começar, a gente utilizar isso, a gente questionar os lados, questionar nossas próprias convicções, né? Como a gente faz muito aqui, assim, às vezes, exercício da BC2, nunca tinha visto falar isso. Realmente, faz sentido aqui, faz sentido ali. Mas saber separar todos os meios, né? Nossos vícios de interpretação da Bíblia e os cientificismos também que a gente ouve por aí. Então, só agradecer aqui também o Saulo, a professora Cris, que estão puxando sempre, né? O Joel e a dona Suzana também, que sempre estão puxando aí as nossas reuniões. E pela parceria do Lucas, né? A gente também trocando figurinha ali ontem à noite, hoje de manhã, aquela correria, gente. Valeu! Ok. Então, gente, realmente já passou o tempo. Você gostaria de falar uma última palavrinha, Lucas, antes da gente tirar nossa foto e se despedir para a semana que vem? Eu queria só também agradecer, né? A primeira reunião presencial que eu estou participando integralmente. Eu cheguei a participar de uma parte de uma reunião do livro anterior. Eu estou chegando na BC2 agora também. Para mim está sendo uma experiência muito elucidadora. Eu estou conseguindo clarear muitas dúvidas que eu tinha
tá aparecendo um monte de outras dúvidas também, mas eu tenho certeza que ao longo das nossas reuniões aí elas vão se esclarecendo. Eu queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês. Só isso mesmo. Gente, então, abram aí a sua câmera para a gente tirar aquela foto. Se você não está com chapinha, não tem problema, né? Se está aí com feijão no dente, também não tem problema. Quero agradecer novamente aqui a Scarlett e o Lucas. Gente, vocês foram brilhantes, parabéns. Olha, imagina se vocês entendessem tudo muito bem, ó. Acho que a gente só ia fazer consultoria, não ia mais fazer apresentação, não. Então, eu vou aqui estar tirando a foto e vou falar aqui no 3, aí você dá aí o seu sorriso, tá? 1, 2, 3, ABC. Ótimo, eu vou mandar lá no grupo a fotinha para vocês ficarem de recordação. Muito obrigado novamente, pessoal. E até a semana que vem. Até, gente. Tchau. Tchau, gente. Prazer. Obrigada, Keila. Tchau, gente. Obrigado, Keila, pela visita. Tchau, tchau. Tchau, Joel. Tchau, Cris. Cris nem me olhou. Tchau, Saulo. Tchau, Haroldo. Tchau, Tchau. Suzana. Abraço. Obrigado, Saulo, por tudo. Kelly, Graças Deus também aí, abençoe. Haroldo. Deus abençoe. Não, Keila Mara. Deus abençoe, Keila. Desculpa, Bye, gente. Aqui é o misturando. microfone aqui, às vezes, não, eu tento ligar, ele não liga na hora que eu quero. Não, tudo bem. Agora Ele ligou, só que liga bom, uns né? depois. Sim, ele No só liga uns amém. minutos depois. Ligou. Tudo bem. Ok, tchau, tchau. Saulo, um abraço também, Saulo. Tchau. Tchau.